Queridos, nesse momento tão importante para a nação brasileira, quando estamos aí às portas do segundo turno das eleições presidenciais, eu queria deixar aqui uma fala para os cristãos evangélicos, mas não apenas para os cristãos evangélicos, mas para todos aqueles que amam a pátria brasileira. Deixo para vocês uma reflexão do grande estadista inglês Edmund Burke, que diz: para o triunfo do mal, só é necessário que os bons homens não façam nada. Temos assistido um processo de descristianização do Ocidente, e em particular em nosso país, isso tem se dado por meio de projetos, de programas, de leis que visam banir da nossa cultura a tradição judaico-cristã. Como cristãos, não podemos esquecer dos nossos valores, que estão acima de qualquer tipo de benefício temporal, são inegociáveis. Certa feita, Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como nós vimos, Jesus priorizou valores em detrimento da sua necessidade temporal imediata. Trago para o seu conhecimento algumas ações e projetos arquitetados pelo governo federal e pelo PT. Olha, esse projeto visa uma revisão ampla de todo o sistema jurídico brasileiro acerca da família. O que se tenta é desconstruir o conceito de família que é apresentado pelo cristianismo e legitimar formas de uniões familiares que são contrárias à palavra de Deus, como, por exemplo, a união civil gay. Olha, esse projeto, em linhas gerais, visa estatizar a educação dos nossos filhos, de tal modo que uma simples palmada pode levar à destituição do poder pátrio e também à prisão dos pais. Aqui há de distinguir do espancamento e de uma simples palmada. Está se tentando, na verdade, impossibilitar a disciplina, a correção e a educação dos nossos filhos. Inclusive em Provérbios 13:14, a palavra de Deus diz: quem não castiga o filho não o ama. Quem ama o filho castiga-o enquanto é tempo. Olha, essa máquina de camisinha é um absurdo. O governo, por um lado, quer impedir que se discipline, que se corrija nossos filhos. Por um outro lado, quer educar nossos filhos acerca da questão sexual, expondo essas crianças, que na maioria são imaturas, precisam de uma orientação, agora a uma prática sexual precoce. Mesmo com a distribuição maciça de camisinhas, não tem se tido um resultado satisfatório na diminuição da transmissão do HIV. Estamos, sim, expondo essas crianças a uma prática sexual precoce, expondo essas crianças à pedofilia, expondo essas crianças à pornografia. Olha, o governo brasileiro, lamentavelmente, tem se associado, se aliado com alguns países que têm se notabilizado como sendo perseguidores dos cristãos no mundo. No caso da Coreia do Norte, por exemplo, o governo brasileiro inaugurou recentemente uma representação diplomática. A Coreia do Norte é um país comunista, fechado, onde não há liberdade de culto, de expressão, de pensamento, de manifestação, onde o Estado domina toda a vida de sua população e onde os cristãos são perseguidos e massacrados e lançados em campos de concentração. Para você ter uma ideia, tanto a Coreia do Norte como o Irã são as duas primeiras nações que estão no topo do ranking da classificação da missão Portas Abertas, onde os cristãos sofrem mais perseguições. No entanto, o governo brasileiro mantém relações priorizando questões financeiras em detrimento de direitos humanos, como é o caso do relacionamento com o Irã, com a Coreia do Norte, com o caso de Cuba, com o caso de Líbia e outras nações que têm se destacado mundialmente como nações que desrespeitam a liberdade de religião e a liberdade de expressão.
Olha, esse Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT, que foi lançado pelo governo federal em maio de 2009, tem como uma de suas diretrizes claramente combater a intolerância religiosa em relação à diversidade de orientação sexual e identidade de gênero. Um dos seus focos é constranger a igreja, um pastor, um padre, a não expressar a sua opinião acerca da prática homossexual. E o plano propõe o seguinte: legalização do direito de adoção dos casais que vivem em parceria homoafetiva, união estável entre pessoas do mesmo sexo, a criminalização da homofobia, PLC 122/2006, por meio da mobilização parlamentar. Inserir nos livros didáticos a temática das famílias compostas por pessoas do mesmo sexo. Reconhecer todas as configurações familiares protagonizadas por pessoas LGBT, com base na desconstrução da heteronormatividade. Esse plano de promoção da cidadania LGBT levado a cabo vai transformar o Brasil numa nova Sodoma e Gomorra, a homossexualização do nosso país. Vocês percebem que até os livros didáticos estão inclusos nesse plano de promoção da cidadania gay. Nossas crianças vão ser ensinadas desde a tenra idade a absorverem esses conceitos e esses valores. Outro ponto é a questão da criminalização da homofobia. Na verdade, há uma tolerância muito grande no Brasil acerca da homossexualidade. Basta ver o número de pessoas que participam dessas paradas gays. Não há, na verdade, uma caça às bruxas aos homossexuais no Brasil. Inclusive, há dados do próprio grupo gay da Bahia, você está vendo isso aí na tela, onde em 25 anos, a média de assassinatos de homossexuais no Brasil não chega a 0,5% do número de assassinatos. E com isso querem afirmar que há homofobia no Brasil. Colocarem na cadeia todos aqueles que discordam da prática homossexual. Padres, pastores, jornalistas, pais, professores. Discordou, 3 a 5 anos de cadeia, caso esse PLC 122/2006 e o PL 6418/2005 sejam aprovados no Congresso Nacional e sejam sancionados pelo próximo presidente da República. Querem estabelecer a união civil homossexual, a adoção de crianças por parte dessas pessoas e, o que é pior, diz o texto, desconstruir a heteronormatividade. Que bicho é esse? Heteronormatividade. Isto é, o conceito de uma família formada por homem, por mulher e por filhos deve ser desconstruído. Agora, o que vale são outras combinações familiares. É isso que propõe esse plano. Olha, esse Plano Nacional de Direitos Humanos 3, isso é um eufemismo, porque alguns aspectos que estão contidos no plano não contemplam a promoção da dignidade humana. Esse plano foi lançado dia 21 de dezembro de 2009, às vésperas do Natal. Depois de muitas críticas, houve uma reformulação no mês de maio, agora último. Inclusive, eu não sei se isso foi um recuo estratégico, para depois voltar à versão original que foi estabelecida em dezembro de 2009, que contém, por exemplo, a retirada de símbolos religiosos das repartições públicas do Brasil. Uma Bíblia, por exemplo, não pode mais estar numa repartição pública se a primeira versão desse plano foi introduzida depois das eleições. Mas vamos ao que o plano propõe atualmente. Realizar campanhas e ações educativas para desconstruir os estereótipos relativos às profissionais do sexo. Estabeleceu o ensino da diversidade e história das religiões, inclusive as derivadas de matriz africana, na rede pública de ensino. Criação de mecanismos de censura prévia à imprensa, com aplicação de multas, suspensão de programações e a criação de um ranking dos meios de comunicação considerados pelo governo como comprometidos com esses chamados princípios de direitos humanos. Considerar o aborto como tema de saúde pública, com a garantia do acesso aos serviços de saúde. Recomenda-se ao Poder Legislativo a adequação do Código Penal para a descriminalização do aborto.
Esses pontos são super interessantes de serem analisados. O primeiro deles, a questão de campanhas que visem desconstruir os estereótipos acerca das profissionais do sexo. O que está, na verdade, se tentando é legitimar a legalização da prostituição no Brasil. Essas mulheres têm que receber auxílio para terem uma profissão que dignifiquem a sua vida, a sua existência. Eu não imagino que transformar o seu corpo num objeto, numa mercadoria, seja algo que dignifique essas mulheres. Olha, outra questão que nos chama aqui bastante atenção é acerca do ensino das religiões nas escolas públicas brasileiras. Dá-se um destaque à questão das religiões africanas. Olha, para começo de história, eu acho que o Estado não deveria se meter nessa questão. Quem deve defender suas bandeiras, suas convicções, suas crenças, suas doutrinas, são as próprias religiões. Agora, dá-se um destaque a determinada religião em detrimento das demais, olha, isso não se caracteriza como sendo um Estado laico. Na verdade, quer se fazer um resgate dessas religiões, se dá um certo destaque em detrimento, por exemplo, a filhos de cristãos, sejam evangélicos, sejam católicos, que não concordam com a prática da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, enfim, práticas que contrariam os ensinos das escrituras sagradas. Olha, esse Plano Nacional de Direitos Humanos, entre aspas, na verdade quer censurar a imprensa. Ora, qualquer meio de comunicação que não rezar na cartilha desses pseudos direitos humanos serão censurados, multados ou até, em última análise, tirados do ar. E isso também serve para as igrejas, porque muitos programas evangélicos, tanto na TV como no rádio, podem sofrer a censura baseado nesse plano. Agora, nas vésperas da eleição, a candidata apoiada pelo atual governo fala de forma oblíqua sobre a questão do aborto, quer deixar entender que é contra. Mas o próprio plano já orienta a descriminalização do aborto até o 9º mês de gravidez. Inclusive, a própria candidata, há 3 anos, quando sabatinada pela Folha de São Paulo, defende a descriminalização do aborto. Sobre o aborto, qual a posição da senhora? A legislação atual é adequada? A senhora defende uma ampliação? Olha, eu acho que tem que haver descriminalização do aborto. Hoje no Brasil isso é um absurdo que não haja a descriminalização. Interessante é que no dia 30 de junho, o Nilmário Miranda, representante da candidata do PT à presidência da República, ao participar de um seminário da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, ele deixa claro quem foi que deu à luz ao Plano Nacional de Direitos Humanos 3. E concedo a palavra ao senhor Nilmário Miranda, representante da campanha à presidência da República, da senhora Dilma Rousseff. Eu acho que o que a Dilma Rousseff se propõe está no Plano Nacional de Direitos Humanos 3. Passou, foi um plano concebido em conferência, dialogando com várias conferências, mas pelo governo. Foi o governo e passou pela Casa Civil quando era ministro. Infelizmente, muitos líderes evangélicos, inclusive de renome nacional, têm se solidarizado com a candidatura do PT à presidência da República. Contudo, sem considerar as questões aqui apresentadas, não sei se por desconhecimento ou por interesse, Deus o sabe e haverá de julgar todas as coisas. O que nos resta é discordar das propostas e ações defendidas pelo PT e pelo governo federal, aqui apresentadas nesse vídeo, que contrariam princípios bíblicos e que vão de encontro à fé, à vida e à família. Deixo aqui como reflexão final um texto que se encontra no livro de Judas, escrito no Novo Testamento, que diz: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Conclama a igreja e seus líderes a estarem orando por nosso país, a estarem informando o povo, esclarecendo, conscientizando, batalhando, como disse Judas, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos.
Que Deus tenha misericórdia da sua igreja e da nação brasileira. Paz a todos.